Pessoal, vamos lá, vamos tentar entender a diferença desses governos e o que vai acontecer domingo. Isso aqui são as despesas do governo federal do ano de 2021. O governo federal teve 1,82 trilhão de despesa. 448 bilhões foram com juros da dívida pública, 740 com aposentado e pensionistas, a Previdência Social. Quem tem dificuldade de raciocinar em bilhão é muito simples. A cada R$ 1.827 de despesa, o governo gastou R$ 158 com Auxílio Brasil e outros tipos de assistência social. 161 em saúde, 96 em educação e por aí vai. É fácil a gente analisar aqui no gráfico e identificar que quase dos 1,82 trilhões, 1,2 foi com juros e previdência social. Cada R$ 1.827, quase R$ 1.200 de cara já foi com esses dois itens. Vamos entender um pouquinho desses juros aqui. Qualquer um, pessoal, pode emprestar para o governo. São mais de 2 milhões de investidores. Site Tesouro Direto. Você compra o título, pode ser um pedreiro, um servente, um médico, o governo te paga, uns juros. Se você analisar aqui o gráfico, você vai ver que é o seguinte: quanto mais despesa com juros o governo tem, por exemplo, em 2015 chegou a 501 bilhões, menos sobra para educação e saúde. E você pode ver que se o juro for muito alto, o país estoura. Por quê? Porque não sobra nada para cobrir as outras despesas. Então você vê que depois que a Dilma saiu, foi só diminuindo o gasto com juros da dívida pública. Em 2020 chegou a 312 milhões de reais. Devido à pandemia, em 2021 aumentou. Para a gente ter noção de diferença disso aqui, são quase 200 bilhões de reais de 2020 para 2015. 200 bilhões de reais são 2 vezes o que se gasta com educação. Para vocês terem ideia, é só digitar aí, Bolsa Família 2016 se gastou na ordem de 28 bilhões aí, São, vou fazer uma conta aqui, 200 bilhões que economizou de 2015 para 2020, representa aproximadamente 7 vezes de tudo que se gastou com Bolsa Família, Se em 2015 a gente tivesse conseguido pagar aí 312 bilhões, sobraria de R$ 190 a média que cada pessoa foi contemplada, mais de R$ 1.300, no bolso dessas pessoas que foram beneficiadas aí com Bolsa Família. E como que eu descubro os juros que que o Tesouro, que o governo federal me paga? Só eu ir lá embaixo, e vai estar todas as taxas lá. IPCA e Selic. IPCA é um índice que mede a inflação do país. O que é a inflação? É o aumento do preço de vários itens, Se eu pegar aí a média da carne, do gás, da gasolina, a média e de outros itens vai ser o IPCA. O aumento deles vai ser medido pelo IPCA. E a Selic é a taxa básica de juros. Qualquer brasileiro, ele tinha que conhecer a taxa básica de juros do seu país e de outro país, porque ela é a mola mestra da economia de um país. Se você tem uma Selic alta ou baixa, ela norteia, por exemplo, o que você vai pagar de financiamento no seu carro, o que você vai pagar de financiamento de juros numa geladeira,
ela norteia o que o governo vai pagar, esses juros da dívida pública. Então, você vai ver o que vai sobrar ou não para as outras despesas, educação e saúde. Então, por isso é muito importante. E essas taxas, o IPCA e a Selic, por que o governo, na hora de pagar, ele aceita indexar, né, tanto no IPCA ou na Selic, o valor que ele vai te pagar? Porque elas caminham juntos. Funciona o seguinte: se o IPCA sobe, o aumento dos alimentos, por exemplo, de vários itens sobe. Automaticamente, se subir, o que o governo faz? Aumenta a taxa básica de juros, aumenta o custo, o valor de juros do financiamento. Então, se, por exemplo, você está consumindo, né, muito eletrodoméstico, por exemplo, e está subindo muito, consumindo muito carro, o governo, se ele joga uma taxa maior, o Banco Central, que quem determina periodicamente essa taxa Selic é o Banco Central, né? Não é o governo. Então o Banco Central reúne periodicamente. Isso é muito maduro hoje na nossa economia, né? Em 2022 aí. Quanto maior a taxa Selic, você sobe ela, você freia o consumo. Então, se você aumenta a Selic, todo o financiamento aumenta. Aumenta cartão de crédito, aumenta todas as taxas de financiamento. Automaticamente, a população vai consumir menos, financiar menos coisa. Então, tende a abaixar o preço de tudo. Abaixou o IPCA, ela abaixa a Selic. Então, elas caminham juntas, né? No governo aqui do Bolsonaro, aqui, ó, olha que interessante. Você já começar a entender assim. Isso aqui é a variação da taxa Selic ao longo de 2010 a 2022. Taxa Selic alta é péssimo para o país. Por quê? Porque não tem financiamento. Se eu vou comprar um apartamento como investimento, por exemplo, né? Esperando um retorno de aluguel. Se o governo me paga muito juros, se a Selic está muito alta, eu não vou querer investir na economia, eu vou ser rentista, eu vou querer emprestar para o governo e ganhar do governo. Se essa taxa baixa, igual ela teve 2%, automaticamente não compensa eu emprestar para o governo, que o governo vai me pagar muito pouco. Então, o que eu vou fazer? Automaticamente eu vou comprar um apartamento, investir num lote, né? Investir em alguma empresa e por aí vai. Então é fato, eu já vi o Ciro em entrevista falar isso, é um fato que antes da pandemia a economia no governo Bolsonaro era imbatível. E você que odeia o Bolsonaro ou que ama o PT, não deixe de tentar entender, não, porque no final a gente vai concluir o que é um país de esquerda, populista, e a situação que a gente está hoje, que é diferente da situação há 20 anos atrás. Você que pensa assim, não, esse negócio de Venezuela, Argentina, está muito distante. Está muito distante. Que o governo do PT, na época do Lula, era muito bom. Eu financiei geladeira, eu estudei meu filho, eu, né, comprei fogão. Então, assim, vamos tentar entender um pouquinho mais. Esses 2%, se não fosse a pandemia, o governo já estava pagando muito pouco juros. Então vamos fazer uma conta de padaria aqui. Selic 14 menos 2 dá 12. Vamos colocar aí que uma Selic a 12, vamos imaginar, o governo estivesse pagando 10, vão ajudar. Praticamente aqui hoje o governo paga de rentabilidade a Selic. Então vão imaginar aí que o governo estivesse pagando aí 10%.
A dívida nossa, só bater no Google aí, né? Hoje é 5,84 trilhões. Essa diferença de 10%, né, entre 2 e 14 no governo Dilma, antes da pandemia, representa simplesmente 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais é 6 vezes o que se gasta com educação no país. É simplesmente 20 vezes o que se gastou em 2016 com Bolsa Família. Você conclui assim de maneira muito simples, objetiva, que foi top, bacana. O Lula fez uma inclusão social com Bolsa Família. Só que o dinheiro do Bolsa Família, como se eu já vi o Ciro falar isso também, não que eu sou defensor do Ciro, mas eu acho o Ciro muito técnico e, né, eu acho bacana isso. Essa diferença aí o que aconteceu? O governo Lula deu muito pouco para quem não tinha nada, né? Deu muito pouco para quem não tinha nada. Mas assim, vamos entrar na seara dos juros. Então, pessoal, qualquer economia do mundo tem que torcer para a inflação estar lá embaixo. Não existe nenhum país envolvido, né, que esteja pujante aí, com economia bacana, com inflação alta, porque as coisas não podem subir, né? O IPCA não pode subir. Em contrapartida, tem que ter uma taxa básica. Todo país deve muito. A dívida dos Estados Unidos é estrondosa. Só que a diferença é que a taxa lá é muito baixa. Então, se eles têm uma taxa muito baixa, eles têm pouca despesa com juros e permite investir mais em saúde, educação e por aí vai. E essa taxa aqui, a gente chegou a ter uma taxa praticamente igual aos Estados Unidos, entendeu? Veio a pandemia, a instabilidade econômica, né? E aumentou os preços, todo mundo viu, a inflação, e jogou a Selic. Qual que é o remédio contra a inflação? É uma taxa alta. Aumentou essa taxa, foi para 12% e pouco. Aqui, pessoal, é interessante observar esse cenário político atual, que o que ocorreu? Aqui, ó, atualmente, a taxa deve estar em 13,5, mais ou menos 13, porém a inflação já está despencando. A gente tem 3 meses de deflação aí, ou seja, tudo caindo de preço. Então essa inflação de 12 meses só está despencando. Então você viu que a gasolina abaixou, tudo abaixou. Automaticamente, por que essa taxa não abaixou? Por causa de domingo, da instabilidade política. Perfeito? Agora, vem a pergunta, pessoal, e vem o entendimento do que agora é diferente de 2002. Em 2002, antes de finalizar o raciocínio, 2002 é o seguinte, outro gargalo de gasto do governo aqui é a Previdência Social, 740 bilhões, quase 40% das despesas do governo. Na época do Lula, em 2002, tinha o que a gente chama de bônus demográfico. O que é bônus demográfico? Eu tenho 38 anos, a minha mãe tem 8 irmãos e essa é a realidade da média do nosso país. Qual que é a média? Há 20 anos atrás, era a minha mãe e os irmãos dela, 9 pessoas trabalhando, depositando, contribuindo dinheiro com o INSS para os meus avós, meu avô e minha avó, parado, aposentado, recebendo. Então é 9 produzindo, contribuindo, para 2 recebendo. Só que nosso país, pessoal, está envelhecendo. Então agora, 20 anos depois, a gente não tem esse bônus demográfico. O nosso país hoje, a realidade é o seguinte, eu tenho 2 irmãos, agora, meu pai e minha mãe aposentados. Alguns perto de aposentar, alguns pais aí de quem tem mais ou menos a minha idade. Então agora a média são 3 trabalhando para 2 parados.
3 trabalhando para 2 parados. E aí, pessoal, a gente vai entender um governo de esquerda populista. A conta não fecha, não fecha. É esquecer ideologia, esquecer questão de pobre, de rico. Eu vou mostrar porque que a conta não fecha. Ah, eu sou contra a reforma da Previdência. Essa Selic e essa despesa com juros só conseguiu ir baixando porque saiu o PT e entrou alguém que o mercado, quando eu falo mercado, é quem investe, né, quem empresta para o governo, vamos falar assim, que tem, às vezes, um estudo, né, estuda mais para saber aonde ele investe e tal. Esse pessoal confia mais no governo, porque se não tivesse feito a reforma da Previdência, esses juros iam aumentar, porque quem tem o dinheiro não confia num país que sabe que está envelhecendo e que a despesa com Previdência vai comer todo o orçamento do governo. E o cálculo me parece que em 3 ou 4 anos, esse 65% aqui já engolir, o país ia quebrar. Se a Dilma não sai em 2016, é fato, isso é fato. O país ia quebrar. É fato. Por quê? Porque ia pagar mais juros, a Previdência Social só aumentando, não que eu sou contra a aposentadoria, não é isso não. Pessoa trabalhou, tem que receber, né? E por aí vai. Quanto menos trabalhar para receber, melhor. Só que, pessoal, dinheiro não dá em árvore, ele não brota. O governo não pode fabricar dinheiro. Então, assim, a conta tem que fechar. Então, o que ocorre? Na época do governo do PT, não foi feito uma reforma trabalhista. Se você conseguir analisar número, você consegue entender a falta que isso fez e que isso faria se não tivesse feito. O país ia pagar mais juros, mais previdência social e é fluxo de caixa, receita e despesa. A receita é imposto, o imposto é produção. Se o investidor ou empresário não confia no país, cai. Foi o que começou a acontecer na Dilma. E aí a conta não fecha. Então, assim, diferente de 2002, a gente tem 3 cenários principais que a conta não vai fechar. E que é a conta do governo de esquerda populista que desaba. É o seguinte: quem tem grana hoje, quem investe, quem estuda, que é muito importante, né? Eu vejo, pessoal, muita gente comentar assim: ah, fulano vota no Bolsonaro porque ele é rico, né? Ele é fazendeiro, ele é empresário. A gente que é pobre tem que votar no Lula, né? Pessoal, riqueza é emprego. Imagina o seguinte: eu tenho 100 funcionários, né? Quem tem dinheiro, quem está investindo numa empresa, numa fazenda, ele está fazendo conta. Eu tenho 100 funcionários, né? Vamos imaginar assim: se eu resolvo finalizar a minha empresa, mandar os 100 funcionários embora e investir aqui nos juros ou investir em outro país, eu gero pobreza. Então não existe isso, o que é bom para rico e o que é bom para pobre. Não existe isso não, entendeu? Se você, como se tem um venezuelano que trabalha com a gente, e ele fala o seguinte: o problema é o mesmo na Venezuela. O pobre, você vai ficar, né? Eu prometo a picanha, você vai ficar mais rico. A gente luta, o socialismo luta pela igualdade, né? O rico ser mais pobre e vice-versa, né? E o pobre ficar mais rico. Só que, pessoal, não existe mágica. Riqueza é emprego, riqueza é empresa. Quem defende defende os dois. A economia, estando ok, é bom para todo mundo. E não estando ok,
é ruim para todo mundo perde, entendeu? O governo do PT tem o Bolsa Família, tem mais inclusão social. Pessoal, vou fazer uma conta básica aqui, o que foi o governo Bolsonaro. Não estou defendendo, eu tenho muita crítica ao Bolsonaro, muita crítica em relação à pandemia, mas tem muita coisa que não fecha, não é certo. Exemplo, vamos pegar o gasto com Bolsa Família aqui, que você pode digitar no Google aí, ó, 2016, 30 bilhões, vou deixar o link. O Auxílio Brasil foi gasto 89, entendeu? Ninguém fala isso. O governo, gente, não é só o presidente, é uma estrutura, é um ministro. O ministro Paulo Guedes foi um gênio, e não deixou ninguém para trás. Eu perguntei à ajudante minha lá, ela recebeu R$ 1.300 por mês. Olha só. Hoje o Auxílio Brasil é 3 vezes maior. Como que é um governo de rico? A inclusão social do Bolsa Família foi bacana, mas a maior inclusão social que foi feita disparadamente foi o Auxílio Brasil na pandemia. E o seguinte, o que eu fico assim abismado, eu vi, por exemplo, no governo tem uns 15 dias, o próprio Lula, falando que o Bolsa Família, se tivesse sido corrigido pela inflação do governo Dilma, hoje ele seria R$ 780, fala dele. Eu vi professora replicando isso. Entendeu? O que eu fico chateado é o seguinte, infelizmente tem muita gente simples que não sabe fazer conta. E essa fake news que o próprio Lula falou, o STE não tira ela do ar, tá lá no site do Instagram deles lá. Ó. Eu fiz um cálculo aqui, pessoal, né? É só fazer um cálculo aqui, ó, empréstimo do governo, o empréstimo, financiamento aqui, ó, financiamento aqui, quem quiser fazer cálculo financeiro, atualizar um valor aqui, ó, vamos pegar R$ 190, né, que foi a média do Bolsa Família em 2016, ó, vamos corrigir pelo IPCA, né, que é o índice que o Lula falou, ó, vou deixar o link, dá R$ 255, uma fake news, que ele fala, o TSE não tirou. R$ 600 é quase 3 vezes mais que isso. Então, assim, de onde a gente tira governo de rico e de pobre? Não vamos olhar discurso, vamos olhar fato, entendeu? E, pessoal, riqueza é isso aqui, vocês podem ter certeza. Eu fiquei muito chateado, eu vi um governo perto da minha cidade aqui, o cara tem uma indústria de laticínio e manifestou o Bolsonaro. O comentário que eu mais li é: você defende o Bolsonaro porque você é rico, entendeu? É porque você é rico, é governo de rico. Gente, tinha que ter, quanto mais empresa, mais emprego. Se quem tem empresa pegar essa riqueza e investir em outro país, sobra é pobreza, emprego. Olha como que está a nossa empresa, um emprego é um fato. E olha como emprego tem tudo a ver com juros, com Selic, ó. 2015 subiu, né? Subiu o desemprego, veio a pandemia, subiu, começou a cair, ó, né? Veio a pandemia, subiu. Olha aonde está, 8,7. Como está ruim. Olha, compara aqui, ó, 2012, ó. Como tá ruim. E, pessoal, agora o principal do cenário futuro. O principal para entender o Lula, o PT agora e a eleição agora. Quem tem grana, quem tem 5,8 trilhões de reais emprestado para o governo federal, os empresários, que é tão demonizado, né?
que o empresário nesse país, nosso, infelizmente, é tido como explorador, não como gerador de riqueza. Imagina você, que é um funcionário, se a sua empresa quebrar, tanto que é ruim para você, você pode divergir de N coisas, né, da empresa, mas empresário leva dignidade. Eu tenho 100 empregados, tem 100 pessoas que vêm na minha empresa e levam o pão de cada dia para a mesa delas. Não existe essa distância que o PT coloca de patrão e empregado, como se o patrão fosse demônio. Não existe isso não, gente. Porque quem tem grana agora, eu vou te explicar o que vai acontecer. Quem tem grana, esse é o ponto. Quem tem grana, quem tem 5,8 trilhões de reais emprestado para o governo, quando foi em 2002, quando o governo tinha uma dívida, se não me engano, de 1 trilhão, não, essa esquerda entrou aí, vamos ver o que vai dar, vamos deixar. Comecei a gostar, começou o PIB crescer, né? Um belo dia, não é que a Dilma é ruim, não, o Lula deu as cartas no governo da Dilma também, mas esse povo viu que com corrupção nada fecha, com corrupção nada fecha. Eles viram que o país estava envelhecendo, né, com a Previdência Social, e não fez nenhuma reforma estruturante, não foi feita uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, né, para fazer o país modernizar e girar, né? Então, assim, não foi feito nada. E o bônus demográfico passou, estava passando. Então, é os 3 pontos principais. Quem tem grana hoje sabe que o país está endividado e não vai achar que é Bolsonaro, não vai achar que é Bolsonaro, não. Histórico da Dilma aí, né, de dívida, ele vem crescente aí no governo do PT para cá. Do governo Bolsonaro até a pandemia só caindo, estava caindo, mas devido à pandemia, né, não teve jeito. Então o país está endividado, envelhecido, né, envelhecendo, com a despesa alta de previdência. E essa Selic, essa despesa de juros que tem tudo a ver para sobrar para saúde e educação, não tem jeito de abaixar essa Selic, não tem jeito de abaixar, não tem jeito de abaixar mais, está todo mundo esperando, ó, a inflação baixando, ela não tem jeito de abaixar num governo ladrão, corrupto, que usa, né? Você pode falar, eu vi uma pessoa simples falar assim, e aí, vão de 22 ou de 13? O cara virou e falou assim, ah, não, nós vamos de 13, porque o Bolsonaro tem 21 imóveis e o Lula só tem um triplex. É assim, gente. Tem muita pessoa que pensa assim. Ele não raciocina que é filho de Bolsonaro. Esses 21 imóveis entrou e saiu. E quem tem grana enxerga o seguinte, não tem nada nem perto do governo do PT, no governo do PT de corrupção. O governo aparelhou o Estado. Isso aí é fato, entendeu? Eu vi o Tarcísio falando, os ministros do governo Bolsonaro viraram senador e governador. Olha, o entorno do Lula, não é só o Lula, que o Lula é muito carismático, é encantador de serpente, é Gleice Hoffmann, é Boulos, vê se a conta fecha. Olha, Denúbio, Palocci, tantos outros aí, ó, tá tudo preso. Então, assim, o governo, hoje, a gente sabe que o TSF, ele está destoando, né? Não vou nem entrar muito em assunto do TSF, porque do jeito que a coisa tá, né, vão falar que é contra a democracia, e nunca sou. Na verdade, pessoal, quem é contra a democracia é governo populista de esquerda. Eu tenho vídeo e posso mandar no link. Quem criou o Foro de São Paulo
vê aí, foi o Lula, ele falando isso, para conquistar a América Latina, né, com os países da América Latina, na luta armada, Porém, em 89, ele viu que foi pelo voto. Eu vejo artista postar aí que em favor da democracia, dou risada. Sabe por quê? Existe 2 métodos de governança da esquerda populista: ou ditadura ou corrupção, o aparelhamento. Sabe por quê, pessoal? Os deputados e senadores enxergam essas contas todas aqui, eles enxergam. Mas para eles votar a favor do populismo é sendo comprado. Então, existe só esses 2 métodos de governança. E você sabe por que o PT é a favor da democracia no Brasil? Porque o exército brasileiro não é de esquerda. É simplesmente por isso. Há 15 dias atrás, falando super bem do Fidel Castro, eu tenho gente aqui de Cuba, gente, para saber o que é Fidel Castro. Cara com o estômago atrofiado. O cara falou que se tivesse que voltar para o México, ele foi para lá ser médico uma vez, ele dava um tiro na cabeça. Entendeu? Chorando, me contando isso. Falou que ele consegue falar, tem muita gente que não consegue falar. Tem vários vídeos dele apoiando o Chaves, o Maduro. E outra coisa, pessoal, do governo Lula antigamente, que hoje está muito maduro. Todo início de governo populista é bom. O início do governo Chaves foi bom, pode pesquisar aí na internet. A conta, ela não fecha, é no final, né? A médio e longo prazo. Então, quando eu vejo alguém falar que é a favor da democracia, em favor da democracia, é só dando risada mesmo. Porque eu nunca vi o Lula criticar nenhum desses países, né? Ah, não pode criticar, tem que ter a paz. Conversa fiada. Qualquer um que tem um pouco de discernimento vê que não só ele não critica, como apoia. Isso é o fato. E assim, para terminar o vídeo, pessoal, um link aqui que eu vou deixar também, né, de onde eu tirei esses números para finalizar o raciocínio, do portal da transparência. O que eu queria que você entendesse? Ano de 2021, valor gasto 3,74. Se você vier aqui na tabela, né? Se vier na tabela aqui, por exemplo, Previdência Social, né? Por exemplo, aqui, ó, 700, onde eu tirei esses números, você pode clicar, né? Vai aparecer despesa por despesa. E só para fechar o raciocínio aqui, pessoal, o seguinte, ó, fora essa despesa, o governo teve outros gastos que eu coloquei aqui, que foi a amortização da dívida, transferência para estado e município e outros. Isso, né, 1,9 trilhão para fechar aqueles 3,74 trilhão. Isso eu não coloquei como despesa por um motivo muito simples. A amortização, você paga, né, você paga a dívida, mas você vai lá e pega mais dinheiro emprestado. Então é uma coisa que você paga e está pegando emprestado, não tem a ver com a minha concepção de despesa. Então eu separei a amortização dos juros e coloquei transferência para estados e municípios que não coloquei como um gasto, não como uma despesa. E alguns poucos outros, tá joia? Desculpa o vídeo longo, mas se eu tiver que ajudar uma pessoa, né, que seja fora daqui, uma pessoa, um jovem, um estudante, a entender mais as contas do governo, eu vou ficar muito satisfeito, porque eu consegui, graças a Deus, mostrar para muita gente, de uma maneira mais resumida, mais simples, essas contas pessoalmente, e eu gravei esse vídeo porque essas pessoas pediram, né, para gravar, para falar mais, para mostrar mais, então eu fiz isso. Resumindo, pessoal, agora, domingo, depois dessa eleição, eu já vi pessoa falar, não, mas o Lula é esperto. O Lula, depois disso aí, engonfanha todo mundo, né? Faz os acordos dele, aumenta esse PIB e bora. Pessoal, país endividado, o país
envelhecido. E o principal, não se esqueça, o que move o país é a riqueza, é quem tem o dinheiro, é a economia. E quem tem esse dinheiro não digere o Lula, diferente de 2002. Então, se a gente tiver fuga de capital, não tem jeito, é catastrófico. Então, assim, queria agradecer a todo mundo e torcer para isso aqui continuar crescendo. E não sou amor ao Bolsonaro, não, né? Tem muita vontade do Zema, de Minas Gerais, nosso estado aí, por exemplo. É um cara, assim, fala, cria menos polêmica, administrador, né? Vamos tentar pensar aí que talvez daqui 4 anos, talvez venha alguém para conciliar o país aí e tirar o país dessa esquerda.